que nós veremos hoje? O que nós veremos hoje? Sobre esta batalha que acontece no nosso interior. Nós olhamos então ontem que a base de tudo, a base do fruto do Espírito, ele é... Qual que é a base do fruto do Espírito? Qual que é o fruto do Espírito? Quem estava aqui? Quem se lembra? A tangerina. Alguém já lembrou aí, a tangerina. A base, né, o fruto do Espírito que está no singular aqui, ele é justamente o amor. Olha o que diz lá em Gálatas 5, 22. Ele começa falando assim: mas o fruto do Espírito é amor. E aqui nós vimos ontem, né, aquilo que eu creio, que é que na verdade o fruto do Espírito, ele é a base de tudo, ele é o amor. Os outros aqui que nós veremos, alegria, paz, longanimidade, bondade, todos esses outros frutos, na verdade, eles estão dentro de um fruto que é o amor. E a ilustração que eu usei aqui ontem é que este fruto do Espírito, ele é como se fosse uma tangerina. Que eu até falei que lá em São Paulo a gente chama de mexerica. Aí tem vários nomes, né? Mexerica, pocã, bergamota. Bergamota, esse nunca ouviu falar, né? É lá no sul do Brasil, que chama bergamota. O que é a tangerina? É um fruto só, você descasca ela, você tira ali a sua casca, e dentro da tangerina você tem vários bags. Agora eu acertei, né? Bags. Eu falo que é bags, né? Não é nem bags, é bags. Que são esses gominhos, né? Esses bags ali. Cada um deles você vai tirando, então, vai tirando e aí fica uma coisinha só. A ideia do fruto do Espírito é como se fosse este bago. São várias virtudes dentro de um fruto só, que é o amor. A base de tudo é amor. Por isso que 1 Coríntios 13, que é o texto que nós lemos, diz que sem amor eu não posso fazer nada. Eu posso ser paciente, eu posso ser longânimo, eu posso tentar fazer várias coisas, posso dar todo o meu dinheiro aos pobres. Mas se eu não tiver amor, eu nada serei. E essa mesma ideia que nós vemos aqui. Hoje nós vamos olhar então duas virtudes que são extremamente importantes. Que está lá no versículo 22, que diz: mas o fruto do Espírito é o amor. Nós vamos olhar então hoje sobre alegria e paz. Apenas essas duas virtudes agora de manhã, a alegria e a paz. Há duas coisas então, duas coisas que as pessoas mais desejam neste mundo. Essas duas coisas são ter alegria e ter paz. É o que as pessoas mais querem neste mundo, é ter alegria e ter paz. No entanto, quando nós olhamos para a realidade, não é isso que nós enxergamos. Só há briga dentro dos lares, dentro da casa, é um brigando com o outro. Só há adversidades, casais terminando seus casamentos por causa de briga, filhos abandonando os seus pais, ou para não dizer coisa pior, como nós temos visto aí na notícia, chegar ao ponto de um pai matar os seus 2 filhos por causa de ciúmes com a esposa. E assim é no mundo. E essas notícias, elas viralizam, mas quando você vai olhar mais profundamente, pesquisar mais e mais notícias, você vê que o buraco, ele é sempre mais fundo. As notícias que a gente recebe são as notícias que a mídia quer nos mostrar. Mas quando você vai para algo mais profundo ainda, você vê que isso que aconteceu de um pai matar os seus 2 filhos, acontece todos os dias, ao redor do mundo. Para não dizer coisas muito piores, como a gente vê por aí. Na verdade, não há alegria e nem paz neste mundo. O mundo prega isso, ele disfarça, mas na verdade não há. Basta então olhar para algumas notícias que nós percebemos isso. Mas é interessante que é o que o mundo mais busca, é justamente ter alegria e ter paz. O que é o carnaval?
que é pregado na mídia. Ah, o carnaval é alegria, o carnaval é felicidade, é uma grande festa. Festa para quê e para quem? E o que está sendo comemorado ali? Nem eles sabem, mas eles só querem curtir, eles só querem curtir. Essa palavra carnaval nada mais é do que a festa da carne. Por isso vem desse nome, carnaval. É a festa da carne. O que eles estão comemorando ali é os seus próprios desejos. É o único dia em que até a Igreja Católica permite que as suas pessoas que fazem parte da Igreja Católica falam, não, nesses 2 dias vocês podem pecar à vontade. Aí na quarta-feira, é a quarta-feira de cinzas, aonde você vai pedir perdão pelos seus pecados e está tudo certo. Está tudo certo. E aí você pode pecar à vontade. É isso que a Igreja Católica ensina no carnaval. É por isso que é permitido o carnaval. Mas, meus irmãos, na verdade não há comemoração alguma ali. Não há alegria alguma. Porque quem já passou por esta vida de bebedeira, esta vida de sair para fumar, para curtir, etc. Quem já passou por essa vida sabe que no dia seguinte está de ressaca, no dia seguinte está recebendo culpa no seu coração e na sua mente por tudo aquilo que fez no dia anterior. E a alegria, ela passa, ela não permanece. Mas a alegria que Deus pode nos dar e quer nos dar, não é algo que passa, é algo permanente. Este fruto do Espírito, ele é algo permanente. As pessoas acham que a alegria ela se encontra na vida de adultério. Não, ter uma mulher só. Para que você quer ter uma mulher? Não, tenha várias. Você pode curtir muito mais. Porque agora você pode aproveitar a vida. E por mais que a gente brinque, né, que o casamento ele é uma prisão, a gente acha, né, a gente brinca com isso, dá risada, não, o casamento é uma prisão e tudo mais, você coloca uma coleira no seu pescoço. Mas por que o mundo prega sobre isso? Porque eles acham que a alegria não está no casamento. Eles acham que a alegria está em você curtir o mundo. Que é o que aconteceu no bloco ali que teve, e eu não estou falando sobre política e nada do tipo, onde representaram a família em conserva, dentro de uma lata de conservante ali, mostrando, dizendo que, não, aquilo ali, esse tal de família em conserva é algo ridículo, Mas por quê? Porque pregam que a vida feliz está em você não ter família, está em você curtir a sua vida. Eles acham que podem encontrar, e eu já pensei sobre isso, que eu poderia encontrar alegria na bebedeira, em beber, em curtir com os meus amigos. Mas eles acham também que podem encontrar a felicidade em só se importar consigo mesmo. Você é o rei da sua vida. Só se importe consigo mesmo e você vai ser feliz. E você vai encontrar a paz interior, como é pregado. Acham que vão encontrar paz numa meditação. Mas não é aí que encontram paz. E as pessoas se estressam cada vez mais porque não tem alegria e não tem paz alguma. A igreja da Galácia, que é essa igreja a qual Paulo está escrevendo, né, era uma região ali da Galácia, não era diferente. Apesar deles serem cristãos, a situação desta igreja era uma situação terrível, terrível. Olha o que diz lá no versículo 15. Versículo 15. Gálatas 5,15 diz assim: mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Esta igreja, apesar de eles serem cristãos, eles se mordiam uns aos outros. A ideia aqui é que havia briga o tempo todo nesta igreja. Era um odiando o outro. Era uma briga com o outro o tempo todo. E Paulo está dizendo, olha, vocês estão se mordendo e se devorando. Vocês vão se destruir. Por quê? Porque não há paz e não há alegria
no meio de vocês, aonde há briga externa, há tumulto interno. Naquela igreja só havia discussão e contenda. Mas essas duas virtudes devem ser o nosso foco principal para vivermos como igreja de Cristo Jesus, para vivermos em unidade. Hoje nós veremos então que a carne busca a felicidade nas circunstâncias, mas o Espírito produz estabilidade, alegria e paz, apesar das circunstâncias. Apesar das circunstâncias. A carne, ela busca a felicidade nas circunstâncias, mas o Espírito, ele produz estabilidade. Ele produz alegria e paz, apesar das circunstâncias. Apesar dos momentos, o Espírito produz alegria e paz. Primeiro vamos olhar então o que é alegria. O que é alegria? O que o mundo prega é que alegria é festa. Alegria é festejar. Alegria é você estar sorrindo o tempo todo. É o tempo todo você sorrir. Mas quando a gente cai na realidade da vida, a gente consegue sorrir o tempo todo? Sim ou não? Não. A gente como crente, a gente está feliz o tempo todo? Não. A gente não consegue ficar feliz o tempo todo. E por que não? Isso é falta de alegria? Não. Isso não é falta de alegria. Essa palavra alegria aqui, que é a palavra rara, e é até interessante isso, né? Porque a alegria ela é rara. Foi assim que eu aprendi essa palavra no original. Essa alegria rara, ela é diferente de felicidade. Ela é diferente de estar feliz e sorrindo o tempo todo. Por quê? Porque nós só sorrimos ou só damos risada quando acontece alguma coisa. Quando Edinho faz uma piada, que é o tempo todo, né? A gente sorri, a gente dá risada. Mas a felicidade aqui, essa alegria, não é só quando há uma piada. Não é só quando acontece alguma coisa feliz em nossas vidas. Esta alegria, que é a alegria bíblica, é um contentamento. Existe uma palavra, e é por isso que, infelizmente, no português nós não temos uma palavra tão forte para essa palavra aqui no original, que é a rara. No inglês tem uma palavra que é joy, que é diferente de happiness, que é alegria. A palavra joy, ele é um contentamento interno. Ele é algo do meu coração. Alegria aqui não é só sorrir o tempo todo, mas apesar das circunstâncias que eu vivo, eu estou alegre, eu estou contente, eu tenho contentamento na minha vida, tenho contentamento. Nós não devemos desejar passar por momentos de dificuldade. Mas nós podemos continuar alegres, continuar contentes, mesmo nos momentos difíceis. E é essa alegria que o Espírito Santo nos dá. A alegria, ela se encontra mesmo quando nós estamos tristes e de luto. E por mais estranho que isso seja, a realidade é que nós podemos ser alegres até mesmo no luto. Talvez o luto seja o momento mais triste que aconteça na sua vida e na minha vida. Esse momento mais triste, talvez não exista sentimento pior do que a perda de alguém. Principalmente, eu não quero te gerar tristeza agora, mas principalmente de um pai enterrar o seu filho. Pais enterrarem os seus filhos, eu acho que deve ser o pior sentimento, pior tristeza que exista. Pior tristeza, é algo que eu não desejo para ninguém, ninguém mesmo. No entanto, até mesmo nesses momentos, e eu tenho amigos que enterraram os seus filhos. Até mesmo neste momento, eles estavam contentes.
Eles estavam alegres. Eles tinham contentamento de Deus. Porque a alegria de Deus não é sorrir o tempo todo, mas ter uma paz interna que nos traz contentamento sobre todas as coisas. Alguns exemplos. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós enxergamos isso. Por exemplo, Jó. O que acontece com a vida de Jó? Jó tinha tudo. Exatamente tudo. Tudo o que nós desejamos em toda a nossa vida, Jó tinha. Jó tinha uma esposa, Jó tinha filhos, e parecia que eram filhos que amavam o Senhor e festejavam uns com os outros. Jó tinha servos, muitos servos, tinha bois, gados, ovelhas, tinha tudo. Tudo o que ele precisava, Jó tinha. E aí o diabo chegou para Deus e falou assim: eu vou tirar tudo de Jó, para ver se ele vai continuar te servindo. E o que Jó faz? Ok. O interessante é que o diabo achava que ele ia conseguir tirar tudo de Jó, mas ele não sabia de uma coisa: que o tudo de Jó não era nas coisas, não era nos bens materiais, não era nem nos seus filhos. O tudo de Jó era o próprio Deus. E é por isso que o diabo não conseguiu tirar tudo de Jó. Porque a única coisa que Jó tinha de mais importante em sua vida era o Senhor. E isso não tem como Satanás tirar de nossas vidas. Isso não tem como Satanás tirar de nossas vidas. Não tem como. No entanto, Jó, ele se contenta. E quando a sua própria mulher chega para Jó e fala assim: Jó, amaldiçoa o teu Deus e morre. Qual a resposta de Jó? Não. Por que que eu vou amaldiçoar Deus? Sendo que Deus me trouxe do pó. E se Ele quiser me levar do pó, eu vou me alegrar mesmo assim. Eu vou me alegrar em Deus. Eu estou contente em Deus, apesar das circunstâncias. Meus irmãos, é impossível nós passarmos por todo o sofrimento que Jó passou. É impossível nós passarmos pelo sofrimento que Jó passou. Por isso que é um exemplo para nós. E mesmo assim, ele estava alegre no Senhor. Ou como Paulo. Paulo, apesar das provações, e foram muitas, ele descreve para nós naufrágios, prisões, chicotadas, mas mesmo assim ele diz: eu me alegro no Senhor. Ele escreve aos Filipenses: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente digo, alegrem-se. E aí você pode pensar: Paulo, mas como que você pode ser alegre em Deus, sendo que você passa por tanto sofrimento? E Paulo diz: porque uma vez que eu pedi para Deus me tirar o sofrimento, me tirar o espinho na carne, a resposta de Deus foi: Paulo, a minha graça te basta. E eu entendi. O Senhor me basta. Se eu tenho Deus, eu tenho alegria. Se eu tenho Deus, eu tenho tudo. E apesar das provações, eu continuo alegre no Senhor. Último exemplo, Abacuque. Eu acho que Abacuque, ele é muito mais parecido com a gente, ou pelo menos muito mais parecido comigo. Porque Abacuque, ele demonstra a insatisfação. No capítulo 1 de Abacuque, Abacuque pergunta para o Senhor: até quando, Senhor? Até quando o Senhor vai me fazer ver toda essa maldade que acontece no mundo? Até quando o Senhor vai permitir que o mal triunfe sobre os justos? Até quando, Senhor, você vai permitir essas coisas? Ele está questionando ao Senhor. No capítulo 1, ele questiona Deus, ele está se perguntando: Deus, e aí? Olha o que está acontecendo na minha vida. E o Senhor não vai fazer nada? E aí no capítulo 2, Deus começa, aliás, no capítulo 1 mesmo, Deus começa a dizer: calma, eu vou trazer justiça, mas a justiça não vai vir do jeito que você quer. A justiça vai vir de um jeito como eu quero. E eu vou trazer justiça sobre o próprio povo de Israel.
E aí Abacuque entende. Ok, então já que não tem como eu mudar a justiça de Deus, tem como mudar o meu coração diante da justiça de Deus. O que acontece com Abacuque? Depois você pode ler, também são apenas 3 capítulos, depois você pode ler. Chega no final de Abacuque, ele compõe uma canção, no capítulo 3. E essa canção é uma das canções que, para mim, é muito difícil de cantar. E tem uma música que canta sobre isso, né? Que pega essa frase dele e coloca, então, torna então uma música, que é: ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na videira, eu vou continuar servindo ao Senhor. Eu vou continuar me alegrando no Senhor. A ideia é, ainda que não haja alimento, ainda que não haja nada nesta vida, eu sou alegre, eu sou contente, porque a minha alegria não está nos bens materiais, a minha alegria está em Deus. Este é o segundo fruto que nós recebemos no Espírito. Este é o segundo fruto que nós recebemos, que é a alegria. E esta alegria não está nas coisas, não está nos bens materiais. Essa alegria está no próprio Deus. Terceiro fruto, então, aqui. Então, primeiro, que nós vimos ontem, é a base de tudo, que é o amor, a alegria e agora a paz. A paz. A paz e a alegria, meus irmãos, elas andam juntas. Esta palavra alegria, essa palavra paz, ela vem do hebraico, que é shalom. Talvez muitos já conheçam essa palavra, a palavra shalom, que é até uma saudação. Se você for lá para Israel e você for conversar com algum judeu, a primeira coisa que ele vai falar para você é Shalom Adonai, que é a paz de Deus, a paz do Senhor. E é curioso que nós, batistas, né, nós cumprimentamos a pessoa com graça e paz. Por que graça e paz? Porque essa palavra graça vem também dessa primeira palavra, que é a alegria. Essa palavra graça é a charis, que é a palavra graça de Deus. E a palavra graça era a forma como os gregos se cumprimentavam. Eles chegavam para a pessoa e diziam, a graça do Senhor. Os gregos se cumprimentavam assim. E os judeus se cumprimentavam com Shalom Adonai, a paz de Deus. O que Paulo fez em suas cartas? Juntou as duas coisas. Ele disse, a graça e a paz. A charis, que é a graça do Senhor, e o Shalom Adonai, a paz de Deus. Juntando as duas coisas, para que então nós pudéssemos olhar para a graça e a paz de Deus. Esse Shalom, então, que no grego é a palavra eirene, esse Shalom, a paz de Deus, não é e nunca foi na Escritura uma paz sem guerra, uma paz sem conflitos. Esta paz é algo interna, é algo no nosso interior, é a plenitude, mesmo em meio ao caos. A carne, no entanto, ela gera ansiedade. A carne gera ciúmes. A carne gera inveja, discórdias, facções. Ela é contra a paz. Não tem como uma pessoa sem Deus encontrar paz. Ela está buscando o tempo todo, mas não tem como. Mas o Espírito, ele gera calma. Por quê? Porque ele gera paz. Porque o Espírito nos ensina e diz, olha, fique tranquilo, porque Deus está no controle. Eu lembro uma vez em que eu fui muito ensinado sobre a paz de Deus, né? Que foi uma vez que eu estava em algo muito conturbado, que foi com este carro, a qual Deus nos deu, e eu trouxe esse carro de São Paulo. Eu comprei lá, alguns irmãos levantaram boas ofertas para que a gente pudesse comprar esse carro, a gente trouxe de São Paulo.
Só que quando eu cheguei aqui, eu tinha 10 dias para transferir o carro pelo meu nome. E o que aconteceu? Quando eu ia no Detran, cheguei no Detran todo feliz, todo alegre. Olha, eu vim aqui transferir o meu carro, achando que seria muito fácil, muito simples. Primeiro dia, fora do sistema. Segundo dia, fora do sistema. E assim foi. E aí passou o prazo. E aí eu cheguei depois para a diretora lá do Detran e falei, olha, o que eu faço agora? Porque passou o prazo. Não, agora você vai ter que pegar o seu documento, levar para São Paulo. Aí lá em São Paulo vai ter que assinar de novo o tal do DUT, e aí trazer de volta, e aí fazer vistoria de novo, e aí não sei o que, e aí você tem mais 30 dias, e foi indo, passou os 30 dias, e o sistema não voltava, e foi gasto de dinheiro, todo aquele estresse. E eu passei o mês inteiro estressado e nervoso para tentar resolver uma questão como essa. Pode parecer algo pequeno, mas eu fiquei extremamente estressado, porque a gente sabe como é o sistema do Brasil, que nunca está no ar, né? Parece estar sempre fora do ar. E aí eu lembro que eu estava lá, no Detran, e a minha perna já começou a balançar. Né? Eu fico o tempo todo com a perna balançando. E eu aqui estressado, pegava o documento e falava assim, espero que hoje dê certo, espero que hoje dê certo. Mas eu não orei em nenhum momento. Em nenhum momento eu estava orando ao Senhor. Eu estava ali estressado e tal, não sei o quê. E aí, de repente, apareceu uma pessoa do meu lado que eu nunca mais vi aquela pessoa. Não sei se foi um anjo do Senhor, não sei se foi algum crente, mas essa pessoa, de repente, chegou do meu lado, um senhorzinho, colocou a mão na minha perna, que eu estava balançando, colocou a mão na minha perna e falou assim, calma, vai dar certo, Deus está no controle. E eu, tão estressado, só olhando para frente aqui, eu nem pensei mais nada. Eu só olhei, e aí eu olhei assim para o lado e falei, obrigado pela palavra. E aí eu parei, ele se levantou, foi-se embora, e eu nem lembro do rosto, nem lembro da cara dele. E aí naquele momento eu orei. Eu falei, Deus, mesmo em meio a esse estresse, me traz sua paz. Me traz o seu controle. E Deus acalmou minha vida. Me trouxe paz. E eu consegui sentir paz, mesmo em meio ao caos. Naquele dia foi resolvido o meu problema. E por isso que eu acho que talvez seja até um anjo que Deus enviou para dizer, calma, não precisa ficar estressado, eu estou no controle. Para que se estressar com um negócio desse? Perder a sua saúde, perder a sua vida por uma coisa que é um documento, é um carro, é algo material. E aí, depois daquele dia eu percebi, para que se estressar com as coisas da vida? O Shalom de Deus é diferente da paz que o mundo busca. Pois enquanto eles encontram a paz sem ter uma autoridade, nós entendemos que nós só podemos ter paz se Deus for o nosso Rei, se Deus for o nosso Deus. A paz de Deus para nós não é apenas uma saudação, mas algo muito mais profundo que nós só podemos encontrar em Cristo Jesus. Quando nós desejamos então a graça e a paz do Senhor, não seja só uma saudação, mas que a gente possa desejar que aquela pessoa realmente tenha Deus no controle de sua vida. Nós só podemos ter paz se estivermos em paz com Deus. E nós só podemos ter paz se Cristo Jesus nos trazer essa paz. Nós só podemos ter paz se nós encontrarmos essa paz em Cristo Jesus. O Espírito Santo nos concede esta virtude, essas duas virtudes, a alegria e a paz, por meio da morte e ressurreição de Cristo Jesus. Jesus, meus irmãos, Jesus era considerado como o homem de alegria. O homem de alegria. Em João 15:11, ele fala da sua alegria, ele diz, estou muito alegre de estar com vocês aqui na ceia. Mas ele sabia que logo a seguir, ele iria para a sua cruz.
Jesus estava alegre o tempo todo. E a alegria de Deus, a alegria de Jesus não vinha do conforto, mas da comunhão com o Pai. Jesus também é considerado o príncipe da paz, o prometido desde Isaías, como aquele que traria a paz para nós. E Jesus estava em paz, mesmo quando as pessoas o perseguiam, mesmo diante do Sinédrio, mesmo diante de Pilatos, Jesus estava em paz. Não estava estressado. Ele sabia que logo a sua morte viria, mas ele estava em paz. Nós podemos ter paz em meio ao caos, pois sabemos que nada fugiu do controle de Deus. Em Jesus nós temos essa paz que excede o nosso entendimento, que a gente não compreende. Como que você pode ter paz em meio a esse caos? Eu tenho paz, porque essa paz excede o nosso entendimento, ultrapassa o nosso entendimento. Não dá para a gente entender, mas nós temos essa paz. Há uma canção que diz o seguinte, uma canção antiga. Vocês já estão percebendo que eu gosto mais de canção antiga do que as canções novas, né? Mas há uma canção antiga que diz o seguinte: esta paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Não olho as circunstâncias. Eu olho para o meu Senhor. Eu não me guio por vistas. Olho para o seu amor. Eu não me guio por vistas. Alegre sou. Essa canção, meu irmão, é a base de tudo isso. A paz que nós sentimos em nossa alma não é porque tudo me vai bem. Não é porque eu tenho dinheiro no bolso. Não é porque eu tenho um carro, porque eu tenho uma moto, porque eu tenho uma casa, porque eu tenho uma família. A paz que eu sinto em meu coração, em minha alma, é porque eu amo o meu Senhor. É por causa do amor de Deus. Eu olho o amor de Deus. Eu não me guio por vistas. Não me guio pelas coisas deste mundo. E por isso eu sou alegre em Deus. Para nós encerrarmos, o que rouba a sua paz? O que rouba a sua paz? Pare para pensar sobre isso. O que rouba a minha paz? O que rouba a minha alegria? O que são as coisas que eu perco as estribeiras, eu me estresso muito? Talvez seja o noticiário, talvez seja a conta bancária, que aí todo dia você clica lá para abrir lá no Nubank e o número não muda. Na verdade, o número da conta permanece e o número do cartão sobe. Né? Devia ser ao contrário, né? O cartão de crédito vai subindo e a conta vai diminuindo. Devia ser ao contrário. E aí todo dia você olha e fala, puxa, o cartão já está alto de novo. Talvez isso você perde a sua paz com isso. Se a sua paz ela depende disso, depende de noticiários, depende das notícias, depende da sua conta. Se a sua paz depende disso, então talvez você esteja andando mais na carne do que no Espírito. Salmo 102, versículos 6 e 7, diz assim, Salmo 112, 6 e 7 diz assim: o justo jamais será abalado, para sempre se lembrarão dele. Por quê? Porque o justo não temerá más notícias. Seu coração está firme, confiante no Senhor. É assim que devemos ser, meus irmãos. A alegria e a paz que nós encontramos é porque nós temos confiança no Senhor. Quando a ansiedade bater, quando o estresse bater, quando você perder a sua paz, pare, acalme a sua perna, acalme o seu coração, não fique estressado, pare uns minutos. E não é para você fazer uma meditação no sentido, né, de fazer com a perna lá e tudo mais, não é isso. Fazer um yoga, isso não adianta. O que vai adiantar é você parar naquele momento de estresse e achar alegria em Deus. E como nós achamos alegria em Deus? Você vai orar, Espírito Santo, troque
o meu medo pela tua paz. Eu quero sentir a paz e a alegria que só o Senhor pode conceder, apesar dessa circunstância. Toda vez que você perder a sua paz, que você perder a sua alegria, ore assim: Senhor, me ajude a ter paz nesse momento. Traga a sua paz, o seu shalom. Traga a sua alegria. Mesmo que eu não entenda, mesmo que ninguém entenda, mesmo em essa circunstância, mas traga a sua alegria para mim, para que eu sinta neste momento. Vamos orar? Pai querido, eu peço, meu Deus, que o Senhor traga para nós, ó Deus, essa alegria que não está na festa, que não está em pular, em dançar, mas essa alegria está no Espírito Santo. E eu peço, meu Deus, que o Senhor traga esta alegria aos nossos corações que somente Cristo Jesus pode nos dar. Amém. Traga esta paz também aos nossos corações, ó Pai. Esta paz, este shalom do Senhor, que mesmo em meio às circunstâncias, o Senhor pode nos dar. Abra o nosso entendimento, meu Deus, para que creiamos nessas verdades e tenhamos alegria e paz no Senhor. Que nós possamos nos alegrar uns com os outros, que nós possamos ter paz uns com os outros, que nós não sejamos como esta igreja na Galácia que devoravam uns aos outros, mas que nós possamos ter amor, ter alegria e paz, que somente Cristo Jesus pode nos dar. Eu peço a Deus que o Senhor encontre essas pessoas que estão aqui, ó Deus. Abra o coração de cada uma, principalmente aqueles que ainda não encontraram a paz do Senhor. Que eles encontrem neste momento, que só é encontrado através do sangue de Cristo Jesus. Assim oramos em nome de Cristo. Amém.